Olá pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. E a primeira parte é Artes. Então, na nossa última aula de Artes, nós observamos o ambiente. Vimos que no ambiente existem coisas grandes, pequenas, macias, com diversas texturas. E hoje nós vamos continuar observando esse ambiente. Dessa vez nós vamos observar o som. O som está por toda parte, a gente sempre está ouvindo um barulho de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente chega perto do centro da cidade, a gente ouve muito barulho de carro, de trânsito, muita buzina. E quando a gente está no campo, por exemplo, a gente ouve um som mais calmo, sons de animais, não é isso? E você sabia que o som ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado quanto à intensidade, quanto à altura e quanto à duração. Então, começando pela intensidade. Quanto à intensidade, o som ele pode ser forte ou fraco. Forte como o barulho do avião. E fraco como o barulho do estralar dos nossos dedos. Ele pode ser classificado também quanto à duração. Quanto à duração, ele pode ser curto, como uma gota caindo, ou ele pode ser longo, como o ruído, por exemplo. Ele pode ser classificado também quanto à altura. Quanto à altura, ele pode ser grave, como o tambor. E ele pode ser agudo, como o som de uma cuíca. Então, agora que a gente já sabe um pouco sobre o som, chegou a hora da nossa atividade. E como atividade de hoje, vocês vão fazer uma pesquisa e colagem no caderno. Vocês vão procurar coisas que fazem algum tipo de som, vai colar no seu caderno e vai dizer se esse som é alto, se é baixo, se é grave, se é agudo, ok? E se você não tiver revista para procurar, não tiver como fazer, você pode apenas desenhar, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa primeira parte. E ciências é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa última aula de ciências, nós realizamos a atividade na página 19 do nosso livro de ciências. Então, vamos começar com a correção da nossa atividade. Então, tinha duas questões nessa página, a gente resolveu apenas a questão 1, porque a questão 2 seria com o colega e a gente está fazendo individual, então apenas a questão 1, que eu vou ler agora. Luana e o pai dela gostam de ir à praia. Eles perceberam que precisam mudar de posição para que a sombra do guarda-sol os cubra com o passar do dia. Explique por que isso acontece. Então, por que será que a gente às vezes está no sol, como Luana e o pai dela, debaixo do guarda-sol e às vezes a gente precisa trocar o guarda-sol de lugar ou a gente tem que mudar de lugar? Resposta: isso acontece porque o sol ele muda de posição no decorrer do dia. Então ele nasce no leste e se põe no oeste. Então é comum que
a sombra fique também modificada, né? Ela pode ser maior em determinada parte do dia, pode ser menor e também ela pode trocar de lugar. Então a resposta é porque o Sol ele se movimenta no lugar do dia e também altera a sombra, não é isso? Então, finalizando a nossa correção de hoje. E agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Na aula de ciências da semana passada, nós falamos sobre o movimento do Sol. Então, hoje nós vamos continuar observando o Sol, só que nós vamos falar sobre o calor do Sol. Você sabe qual é a função do Sol? A função do Sol é iluminar e aquecer a Terra. Então, por isso que no nosso planeta existe vida, porque nós, seres vivos, precisamos de luz e calor do Sol para viver. Então, a gente pode perceber esse calor do Sol com o aquecimento das coisas, né? E também no calor que a gente sente. Mas quando a gente pega, por exemplo, em alguma coisa que deixou ali no sol por um tempo e aquela coisa tá quente, não é isso? Então, nem tudo que existe na natureza absorve a mesma quantidade de calor do sol. Existem algumas coisas que absorvem mais e algumas coisas que absorvem menos. Isso acontece na natureza. Por exemplo, a areia ela absorve bastante calor do sol. Por isso que em determinado momento a areia está bem quente, quando a gente bota o pé nela, né? E a água ela absorve menos. Então, quando a gente vai à praia, por exemplo, às vezes a gente bota o pé na areia, a areia está muito, muito quente e quando vai entrar na água, a água está bem fria, porque a areia ela absorve mais calor do sol do que a água. Ok? E isso acontece também com as cores. As cores mais escuras, elas absorvem mais o calor do sol, então por isso que a gente sente mais calor. E as cores mais claras, ela absorve menos o calor do sol. Então por isso que a gente sente menos calor quando está usando uma roupa mais clara, ok? Então, já que agora a gente percebeu um pouco sobre esse calor do Sol, vocês vão realizar a atividade no seu livro de ciências, na página 23. Nessa página tem um texto falando sobre os cuidados com o Sol, né? Quando a gente vai se expor ao Sol, usar protetor solar, chapéu, ir em horário adequado, não é isso? Então, vocês vão ler esse texto e vão responder as perguntas que vêm logo abaixo do texto, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de tia Tássia.